Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Guilherme Falck. Hoje vamos falar um pouquinho sobre uma questão muito importante para dar uma melhora grande aí nas suas experiências de viagem astral. Estou falando das questões das rememorações. Vamos conversar um pouquinho sobre isso depois da nossa vinheta. As questões da rememoração das nossas experiências fora do corpo. Um assunto bastante interessante e muitas vezes deixado de lado, deixado como algo não tão importante, mas que, pelo contrário, é fundamental para as nossas experiências. Vejam só, as experiências fora do corpo, elas ocorrem naturalmente. Todas as noites, quando vamos dormir, nós nos desprendemos do nosso corpo físico de forma natural. É algo que faz parte da nossa natureza, é essencial para a recuperação do nosso aparato físico. Todas as noites nós precisamos dormir. Se nós não dormirmos, 3 dias, mais ou menos, a gente já começa a entrar em um tipo de surto, tá? É muito perigoso a pessoa não conseguir dormir. E esse é um dos grandes fatores que levam muitas pessoas a depressões, etc, etc. Mas, enfim, quando nós vamos dormir, então, naturalmente ocorre essa expansão dos nossos chakras, do nosso corpo energético, e nós nos desprendemos para fora do corpo físico. Por que nós não lembramos, então? O que acontece que nós não relembramos, nós não trazemos experiências que nós temos do outro lado para o corpo físico? Essa é uma questão que é muito importante e merece uma boa reflexão. Se nós saímos todas as noites do nosso corpo, então significa que nós temos experiências fora do corpo todas as noites. E a gente às vezes foca unicamente na questão da técnica, da técnica. Nós temos que ter uma técnica para sair do corpo, quando na verdade nós saímos naturalmente. Qual a importância da técnica? Claro que ela é importante, obviamente ela é importante porque ela faz justamente com que nós tenhamos uma participação mais consciente do processo e faz com que nós tenhamos, então, né, a rememoração do fato que está acontecendo. A gente induz aquela experiência de forma consciente. Naturalmente, a gente vai lembrar. Bom, a gente tem também aí uma certa mania de quando a gente fala em questão de viagem astral, a gente falar da viagem astral, às vezes de forma contínua. A gente realiza todo o processo de relaxamento, etc., até ter a saída para fora do corpo. Depois a gente tem a experiência fora do corpo e retorna trazendo a lembrança. Essa é uma projeção de consciência contínua que a gente chama. Algo que não é o mais comum de acontecer. Acontece várias vezes, mas não é o mais comum de acontecer. Também nós temos aquelas experiências onde a gente não realiza o processo de desprendimento, mas a gente acaba tomando consciência lá no plano astral, vivencia a experiência fora do corpo e retorna trazendo a lembrança. Ok, é outro tipo de experiência. Porém, pessoal, existem aquelas experiências das quais a gente acaba não lembrando, não trazendo nenhuma rememoração do que aconteceu, a não ser, às vezes, aquela sensação de que parece que aconteceu algo. Você acorda com aquela sensação, eu acho que aconteceu alguma coisa. Ou você passa um dia com aquela sensação estranha, diferente, parece que eu vivenciei algo, mas não lembra. Bom, quando nós aqui no plano físico temos as nossas interações sociais,
ou interações com as coisas que nos rodeiam, nós realizamos, então, um processo de entrada de dados para que o nosso cérebro possa, então, analisar isso e transformar aí em imagens, etc. Né? Não é mesmo? Eu vejo este livro, né? Eu toco nele, eu leio ele. São entradas que eu estou dando para o meu cérebro assimilar esse conteúdo do livro. Se eu vejo alguma coisa na rua, eu também estou dando entradas. Né? Nossos 5 sentidos nos fazem vivenciar este mundo aqui onde nós estamos, este mundo 3D. Dão entradas para que nosso cérebro interprete. Né? Os nossos olhos, quando a gente enxerga alguma coisa, eles são apenas um aparato que está dando entrada para que, pelos nervos ópticos, para que o cérebro interprete e crie a imagem, crie a interpretação daquilo que nós estamos vendo. Né? Então nós damos entradas para o nosso computador aqui da mente, para que ele processe tudo isso. Na verdade, tudo está acontecendo aqui dentro. Né? Tudo está aqui dentro. O cérebro em si, ele não tem percepções nenhuma. Né? As percepções vêm dos nossos sentidos físicos. O cérebro apenas, né? É um grande trabalho, né? Ele interpreta tudo isso e cria a nossa realidade. A nossa realidade ela é uma grande interpretação que nós fazemos aqui dentro da nossa cabeça. E isso ocorre ali com aquela. Nós temos as nossas sinapses, os nossos neurônios, as conexões sinápticas vão fazendo com que a gente consiga compreender tudo isso e gerar toda a realidade que nós conhecemos através da nossa interpretação. Bom, fora do corpo, quando nós estamos fora do corpo, nós não estamos dando entradas sensoriais para o nosso cérebro. Nós estamos vivenciando algo no extrafísico. E aquilo que a gente vivencia no extrafísico vai sendo armazenado na nossa memória extrafísica, tá? Não na nossa memória física. Então, esses dados, eles não estão sendo naturalmente jogados para dentro do nosso cérebro físico. O que acontece? Acontece que muitas vezes a gente não consegue relembrar de tudo isso. Tá? Por quê? Porque não é feito o download, vamos dizer assim, das entradas que nós tivemos sensoriais, vamos dizer sensoriais, né? Que nós tivemos no extrafísico, nas nossas vivências extrafísicas, elas não estão sendo dadas entradas diretamente no nosso cérebro. Existe, claro, uma conexão entre o nosso cordão de prata e o nosso corpo astral, aonde muitas das coisas elas estão ali fazendo essa transmissão de um lado para o outro. Então essas entradas são dadas através do cordão de prata para o nosso cérebro físico, mas não há a necessidade de sobrecarregar o cérebro físico com informações provindas do astral. O cérebro não entende isso como necessário. E aí é que está a questão da prática da rememoração, a importância da rememoração. Quando nós estamos, então, fora do corpo, nós estamos tendo a nossa interação com o extrafísico e nós estamos ali no extrafísico obtendo informações, obviamente, tá? Mas quando nós retornamos para o nosso corpo físico, não necessariamente essas informações são baixadas para o cérebro físico, até para não trazer muita informação, às vezes desnecessária, que o cérebro entenda como desnecessária. Então, neste momento, às vezes não acontece esse download. E aí a gente não relembra, tá? A gente não traz essa informação. Embora lá no inconsciente ela esteja disponível, tá? Mas a gente não tem essa informação.
Robert Bruce, no seu livro Astral Dynamics, ele fala de um conceito de mind split, que ele chama, que é uma separação mental, que é justamente essa questão de que nós temos a nossa mente física aqui, eu digo o cérebro, o aparato físico que está recebendo essas entradas bioelétricas, né, no nosso cérebro, aonde existe então essa conexão sináptica, etc., e a gente forma toda essa realidade, mas nós temos também o nosso aparato astral, vamos dizer assim, nossa mente astral, vamos dizer dessa forma, tentando resumir para vocês. E essas duas mentes não são a mesma coisa. Tá? Não são necessariamente a mesma coisa, diz Robert Bruce. Tá? Então, quando a gente retorna para o corpo físico, a gente precisa principalmente fazer esse download, trazer essa informação para o corpo físico para poder relembrar as coisas. Então, é aí neste momento que a gente acaba tendo aquele gap, aquela falta de conexão e aquela sensação de que, poxa vida, eu sabia de alguma coisa, eu vi alguma coisa, eu senti alguma coisa, mas não lembro o que é. Tá? Quando você faz uma prática de projeção astral e você está ali tentando ter uma prática consciente, muitas vezes, pessoal, a gente acha que não tem sucesso na prática porque a gente fez, adormeceu, só acordou no outro dia sem lembrar de nada. E a gente acha que não teve resultado, mas muitas vezes a gente teve aquele breve adormecimento muito natural que acontece naquele momento que a gente faz a prática, a gente entra num relaxamento tão profundo e a gente adormece. E naquele adormecimento a gente já vai despertar fora do corpo já e vai presenciar o mundo extrafísico, vai participar do mundo extrafísico, mas não vai trazer a lembrança. Então a gente teve sucesso, mas não trouxe a lembrança. Isso acontece muito e a gente não se dá conta disso. A gente só tem aquela ideia do seguinte: não consegui, não tive resultado nenhum, não deu certo a experiência. Mas na verdade a gente não conseguiu fazer o download da experiência, tá? Isso acontece muito. Por isso que às vezes a gente tem aqueles sonhos tão nítidos e diferentes às vezes, das quais a gente diz assim, caramba, mas isso aqui não pode ser normal, esse sonho aqui não está normal. Por quê? Porque foi uma experiência que você teve no plano astral, você não retornou para o corpo, você pode ter perdido a consciência no plano astral, etc., não retornou para o corpo. E no outro dia, quando acordou, você traz a lembrança daquela experiência que você teve lá no plano astral. Porém, aquela lembrança ela pode estar mesclada com onirismos, aquela lembrança pode ter sido interpretada de uma forma um pouco diferente do que era realmente, porque e aí vem novamente uma questão aí de neurociência, né? Quando nós observamos as coisas, nós interpretamos, não é mesmo? Como eu falei antes para vocês. Quando nós vivenciamos no plano astral, às vezes aquilo que a gente vivenciou no plano astral pode ser um tanto quanto diferente daquilo que nós temos como experiência no plano físico. E fica uma certa dificuldade de compreensão daquilo que nós vivenciamos, então nosso cérebro interpreta aquela informação, tá? Então se você viu, vamos supor que você nunca viu um avião na vida, não sabe o que é, você morava lá no meio do mato e nunca viu um avião na vida, não sabia nem que existia esse tipo de coisa. De repente, você se depara com um avião passando por você. A interpretação que você dará qual é? Você dirá que é uma águia de aço, como faziam, né, os indígenas, etc., antigamente, né? É uma águia de aço ou coisa do tipo. Pensa lá, por exemplo, em Nostradamus, lá mais de 1000 anos atrás, tendo uma visão do futuro e vendo águias de aço no céu, nas guerras, etc. Né? Como é que ele vai interpretar isso? Né? Ele não vai falar, eu vi um avião, se isso nem existe. Né? Ele vai dizer que é uma águia de aço, um pássaro de aço, ou algo do tipo. Né? Então, a gente interpreta aquilo ali de acordo com o nosso cabedal de conhecimento. Então, por isso que às vezes o que a gente interpreta como um onirismo ou aquela coisa estranha que a gente viu no plano astral,
né? É uma interpretação do que a gente possa ter visto lá do outro lado. É como a gente recebe aquela entrada aqui no nosso cérebro físico, embora lá no astral a gente tenha tido uma compreensão diferente das coisas, tá? Então isso é muito comum também. Por isso é muito importante que a gente estude, que a gente conheça, que a gente leia bastante, né? A gente coloque conhecimento para dentro da nossa cachola, para que a gente possa conseguir trazer interpretações daquilo que é visto lá no plano astral. Mesma coisa para uma pessoa que é médium, por exemplo. Ela é uma grande médium. Só que aí quando ela recebe a comunicação do espírito, ela não sabe como colocar no papel porque ela não tem um cabedal de conhecimento suficiente para colocar aquilo no papel. Se ela não for uma médium daquelas que fica inconsciente e simplesmente vai sendo tomada e escreve tudo ali no papel pela mão direta do espírito, da consciência extrafísica, ela não vai conseguir colocar com precisão aqui dentro do conhecimento, do livro, aquilo que ela não conhece, né? Ela não consegue. Um espírito de um médico, cirurgião, neurocientista, ele não vai conseguir passar informações precisas, médicas, para um médium que seja analfabeto, por exemplo. Não tem como, né? O aparato físico não tem condições para isso. Mesma coisa acontece conosco. Então, se nós vemos coisas muito diferentes lá no plano astral, vivenciamos coisas muito diferentes no plano astral, vamos a um nível, por exemplo, de uma cidade astral lá no top, muito evoluída, nós não vamos conseguir trazer para o plano físico a informação correta se a gente não tem um cabedal para isso. Nós vamos interpretar. E essa interpretação às vezes pode ser bem estranha, bem diferente. E por isso a gente traz às vezes algumas relembranças muito malucas, tá? Então, pessoal, aí que está a importância. A gente precisa ter o nosso aparato físico muito bem organizado também. A importância de estudar, tá? Mas retornando lá à questão, então, da questão dessa conexão aí com as lembranças que vêm do plano extrafísico, tá? Então, quando a gente recebe esses dados vindos do astral, a gente pode interpretar como um sonho muito nítido, ou algo do tipo, né? E se a gente não tem o hábito de anotar, etc., a gente acaba também deixando passar, esquecendo tudo isso e perdendo uma rememoração que pode ter sido muito legal. Vou dar um exemplo prático para vocês. Alguns dias atrás, eu estava meio sem fazer as minhas práticas, entrando um pouco, eu estava até conversando com meus amigos que também estudam o assunto, eu entrei um pouquinho numa melancolia entre a física devido ao falecimento do meu irmão, depois do falecimento da minha mãe, falecimento de um tio, tudo em questão de alguns meses, né, de um ano para cá. Isso aconteceu tudo de uma vez só, o que me deixou um pouquinho impactado, né? Me deixou impactado. Por mais que a gente conheça, a gente fica impactado. O conhecimento do extrafísico não exclui o sofrimento que nós vamos ter aqui da ausência, etc. Mas, enfim, devido a tudo isso, então eu estava meio que negligenciando as minhas práticas. Mas eu continuo estudando sempre, lendo sempre, né? Vou no centro espírita sempre, muito bom para mim, me faz bem. Embora eu não seja um espírita assim, que siga realmente, mas eu gosto de ir. Eu tive então uma experiência, né? Eu despertei já no plano astral, tomei consciência já no plano astral, em um salão muito grande, muito bonito, muito iluminado, muito claro, muito branco, aonde estava tendo um curso. Muitas pessoas sentadas em cadeiras. Lá na frente nós tínhamos uma pessoa, uma mulher, que estava dando a orientação. Era a introdução para um curso que vai, ou melhor, está sendo realizado nas madrugadas de sexta-feira, de quinta para sexta, tá? Ali pelas 3, 4 horas da manhã, que eu me lembro agora, se eu não me engano, era 3 da manhã. Então, esse curso era sobre espiritismo.
tá? Ou pelo menos tinha esse viés espírita, porque as coisas que elas estavam falando lá na frente eram muito semelhantes com o espiritismo, tá? E eu estava ali junto com as pessoas, ouvindo tudo aquilo ali, e uma das coisas que me fez tomar mais consciência foi quando ela falou do nosso lar, né? E aí eu acordei um pouco mais na minha consciência naquele momento ali, e comecei a prestar atenção, né? E ela falou do curso que iria se iniciar e que todos estavam convidados para participar nas quintas, nas sextas de madrugada, ela falou. Até foi uma das coisas que me chamou a atenção, porque quando eu retornei para o corpo depois, fazendo as minhas anotações, eu pensei, poxa vida, sexta-feira é o curso, mas eu estou tendo a experiência na quinta-feira. Aí eu me dei conta, não, mas é que eu estou de madrugada, já passou a quinta. Então é sexta mesmo, né? Sexta de madrugada. Bom, e aí ela falou sobre o nosso lar. E eu achei interessante. Ela usou como exemplo de uma colônia extrafísica, uma colônia bem sucedida, porém não muito elevada, uma colônia ainda mais próxima do das partes mais baixas, das vibrações mais baixas ainda. E ela falou que era uma colônia muito bem organizada, etc. Ela falou várias coisas sobre o nosso lar e ela trouxe imagens no telão sobre o nosso lar, como que fotos do nosso lar. E ali naquelas fotos muito legais, com muito verde, muito bonito, eu observei que as pessoas estavam usando, principalmente as mulheres, usando uma espécie de uma túnica azul clara, bem clarinho, assim, as mulheres usavam um vestido azul clarinho. Eu achei muito legal aquilo ali, muito diferente. Mas ao mesmo tempo, eu critiquei pro colega que estava do meu lado que às vezes aquela padronização de todos usarem uma roupa igual cria um sentimento de, apesar de criar um sentimento de pertencimento, cria também um sentimento de dependência. Eu falando isso, eu refletindo durante a experiência, né, refletindo e falando com meu colega do lado, que aquela padronização parecia como que um uniforme às vezes e que poderia tirar a liberdade das pessoas, né? Mas isso eu na hora ali pensando. Mas enfim, aí depois disso acabou a reunião, nós todos nos levantamos, nos cumprimentamos, conversamos um pouco ali e começamos a sair do ambiente. E eu achei muito interessante, inclusive, que ao sair do ambiente, eu observei que o ambiente, na verdade, era um grande hospital extrafísico, um hospital muito grande. E ali, naquele lugar, muitas pessoas já saíam dali para ajudar em alguns auxílios extrafísicos ali que estavam acontecendo naquele hospital. Então, aquele salão grande que eu vi, na verdade, ele era uma parte do hospital, né? E saindo dali era um grande hospital, muito interessante aquilo ali, sabe? Mas enfim, eu saí dali e logo depois eu perdi a consciência. Eu não me lembro o que se passou mais. Eu sei que eu acordei de manhã com essa rememoração, tá? Não é uma rememoração completa, mas é uma rememoração bem interessante. Eu anotei tudo ali e, inclusive, depois eu até fui fazer um comentário dessa minha experiência lá num grupo que eu tinha entrado para conhecer, participar, que falava sobre viagem astral, para poder a gente estar sempre trocando ideias sobre o assunto. E a pessoa lá falou que aquilo ali era um sonho lúcido. Aí eu expliquei para ele que não era um sonho lúcido, que eu estou acostumado. Inclusive, eu mostrei para ele uma experiência que eu tive de sonho lúcido, que eu tenho aqui gravado o vídeo. E se vocês tiverem interesse, você pode dar uma olhada aí. É um vídeo bem legal, onde eu realizo um sonho lúcido e ali eu interajo com o ambiente e tudo, e eu explico bem como é que é um sonho lúcido, o que acontece no sonho lúcido. Porém, aquilo ali não era um sonho lúcido, aquilo ali era uma rememoração. Eu tive momentos ali de lógica, momentos de crítica, enfim, várias coisas que aconteceram. E só que era uma rememoração. Eu não voltei na hora para o corpo e eu também não saí direto para a experiência fora do corpo. Eu acordei lá dentro, né? E aí aquela pessoa não gostou do meu comentário. Eu não sei muito bem porquê, me excluiu do grupo. Eu também não sei muito bem porquê. Acredito que eu tenha, naquele momento ali, ferido a concepção dele como dono do grupo
talvez o macho alfa do grupo, que dá todas as explicações, porque era ele que dava todas as explicações no grupo, e é um momento que eu discordei dele, e talvez eu tenha ferido esse sentimento dele. Não sei, enfim, mas ele me expulsou do grupo. Até eu comentei com o Alexei, nós dávamos risada depois, né, sobre isso. Mas enfim, a ideia é que, veja só, essa pessoa do grupo, ela não foi capaz de entender o que é uma rememoração. E muitas pessoas não entendem essa questão da rememoração. E aí é que está a importância de que a gente precisa estudar e conhecer as coisas, né? O que é uma rememoração? O que é um sonho lúcido? O que é uma experiência de consciência contínua, etc, etc, né? E só que a gente deixa, pessoal, de aproveitar muito conhecimento que nos é passado por falta de aprender a trabalhar com essa rememoração e o trazer a experiência que nós tivemos para nossa memória intrafísica, a nossa memória física aqui, tá? Então, falei tudo isso, né? Você sabe que eu não programo as coisas que eu digo, né? Eu vou dizendo de acordo com o que eu vou conversando com vocês, tá? Mas o que eu acho que é importante que vocês saibam, pessoal, é que é preciso aprender a trazer a rememoração e vocês vão trazer muito conhecimento de experiências que vocês têm todas as noites, mas não lembram, tá? E como fazer isso? Ah, grande pergunta agora, né? Como que eu faço isso? É muito fácil, pessoal. A rememoração ela é treinada principalmente através do diário. Eu fiz um vídeo para vocês sobre a questão do diário, que é muito importante, tá, pessoal? Coloquem ali no diário todos os sonhos que você tem. É um sonho banal, é um sonho estranho? Não importa, coloca ali. Você vai começar a criar sinapses pessoal. Nós temos os nossos neurônios, tá? E as sinapses são essas conexões entre os neurônios que fazem com que um impulso bioelétrico passe de um neurônio para o outro, tá? E isso faz com que, então, a gente consiga ter o conhecimento das coisas, desenvolver o conhecimento das coisas. Eu nunca ouvi falar sobre experiências de quase morte. Eu preciso, então, começar a estudar. Aí eu vou criar sinapses e neurônios ali que vão estar relacionados com esse conhecimento. E aí esse conhecimento vai estar disponível na nossa mente, tá? Então, é isso que eu quero dizer. Para que vocês possam trazer o download das experiências que vocês estão tendo no plano astral para o corpo físico, vocês precisam criar sinapses no cérebro de vocês que digam que isso é válido, isso é importante, que você vai rememorar isso e que você quer rememorar isso, que isso é importante para você, tá? Então, no momento que você começa a anotar tudo os seus sonhos, você vai criando sinapses. E cada vez você vai relembrando mais dos seus sonhos, porque você está ali criando sinapses no seu cérebro, tá? Então você vai relembrar cada vez mais dos seus sonhos. Eles vão começar a se tornar mais nítidos, vão começar a se tornar mais coerentes, e você vai ver que, na verdade, você vai começar a relembrar de muita coisa. E aí essas coisas vão se tornando mais aceitáveis e coerentes para você, porque a lembrança vai tendo sinapses para isso, tá? E você vai começar, então, a relembrar as suas experiências. Então, anotar é fundamental, tá? Vocês vão ver que vai melhorar muito os sonhos de vocês, vão se tornar cada vez mais complexos e você vai começar a trazer relembranças também, tá? Anote tudo os seus sonhos, faz parte. Cria um diáriozinho ali para você, particular, fechadinho, só teu, não deixa ninguém mexer, aonde você possa ter a liberdade de colocar o que você sonha, tá? Além disso, eu preciso treinar a minha mente também com a consciência do nosso dia a dia, e para isso é importante a verificação da realidade, que eu sempre falo para vocês também. A verificação da realidade é fundamental, porque isso vai fazer que você desperte no plano astral, mas também que você consiga entender melhor tudo o que você vê, você consiga assimilar melhor as coisas. Então, faça a verificação da realidade o dia todo. Trabalhe com aquela ideia do puxar o dedo para esticar. Se estiver sonhando, ele vai esticar. Colocar a mão na palma e tentar fazer ela atravessar. Enfim,
Olhe o que está à sua volta, se pergunte: estou dormindo ou estou acordado? Verifique a realidade, tá? Isso ajuda muito a você tomar consciência do astral, mas também a você prestar atenção no que está acontecendo e fazer com que você tenha melhores rememorações, tá? Fora isso, faça suas práticas normais de viagem astral. A meditação sempre ajuda muito a você também conseguir melhorar tudo isso. As práticas de energias, tudo isso é fundamental. Mas para a questão da rememoração, a melhor coisa é trabalhar com o diário, tá? O diário e a verificação de realidade. Fundamental. Pessoal, então está aí um videozinho que eu achei importante trazer para vocês, que eu achei que seria algo fundamental para que vocês melhorem as experiências de vocês. Não dependam só de experiências que vocês precisam realizar todo o procedimento de saída do corpo, etc. Mas também para que vocês relembrem aquilo que vocês vivenciam lá no plano astral. Isso também é fundamental. Vai trazer uma qualidade muito melhor para as experiências de vocês. Pessoal, peço que então não esqueçam de deixar o seu joinha, inscrever-se no canal, deixar o seu comentário. Vocês sempre deixam comentários aqui para mim. Eu acho isso fantástico. Eu leio todos os comentários, tá? É sempre muito importante. Não tenho feito ultimamente aqueles vídeos de perguntas e respostas porque estava se repetindo um pouco, mas vou voltar a fazer, tá? Mas então, não esqueçam aí de fazer a parte de vocês, que é deixar o like, o comentário, se inscrever, certo? Um grande abraço para todos vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Paz profunda.